Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa peça que é, ao mesmo tempo, o cérebro e o coração de uma máquina pesada. Estou falando da válvula de controle principal. Bora entender como é que ela consegue transformar um comando simples em uma força bruta absurda. Olhando para isso, à primeira vista parece só um pedaço de metal super complexo, né? Mas é aqui que a mágica acontece. É essa peça que pega o comando de um operador e transforma em movimento. E não qualquer movimento, mas um movimento poderoso e preciso. A grande pergunta é, como, afinal de contas, ela faz isso? Então, a resposta para essa pergunta está numa sigla, 3PC. E o que isso quer dizer? Bom, é proporcional, prioritário e com pressão compensada. Pensa nisso como um gerenciador de energia super inteligente. Ele entrega a força exata que a máquina precisa só quando ela precisa. O resultado? Nada de desperdício de energia. Para a gente desvendar esse sistema, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender como ele pensa. Depois, a gente vê as ações básicas, como levantar e despejar. Aí, partimos para umas funções mais avançadas. E no final, descobrimos qual é o segredo por trás de tanta eficiência. Vamos lá? Beleza, vamos direto ao ponto. A gente pode pensar nessa válvula como o cérebro hidráulico da máquina. E se ela é o cérebro, os solenoides, eles são tipo o sistema nervoso. São eles que recebem os sinais elétricos e dão o comando. É exatamente aqui que a tradução de elétrico para hidráulico acontece. É aqui que a gente vê o poder da eletrohidráulica em ação. Pensa só, um toquezinho no joystick. Isso gera um sinal elétrico minúsculo, quase nada. A válvula, então, pega esse sinalzinho e o transforma, o amplifica, numa força hidráulica gigantesca, capaz de mover toneladas. É uma tradução impressionante, né? De um simples desejo do operador para uma ação pura e bruta. Ok, mas antes de qualquer movimento, de qualquer ação, o sistema precisa estar, digamos, em um estado de prontidão. A gente chama isso de posição de espera, ou hold. É o ponto de partida para tudo que vai acontecer. E o mais legal é que mesmo com a máquina parada, o sistema não está desligado, não está dormindo. A bomba fica ali, sabe, num modo de espera de baixa pressão. É como um motor de carro em ponto morto, só esperando. O óleo que a gente vê nessas linhas já está todo posicionado prontinho, só aguardando o sinal verde para entrar em ação. Então, para resumir, para o sistema sair desse modo de espera, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a bomba mantém uma pressão mínima ali, de prontidão. Segundo, o óleo piloto, que é tipo o estopim de tudo, está pronto para agir. E terceiro, e super importante, o operador precisa liberar a trava de segurança, energizando aquele solenoide de bloqueio. É basicamente como tirar a trava da porta antes de abri-la. E agora sim, começa a ação, vamos ver o que é que acontece, passo a passo, quando o operador decide levantar a caçamba. Olha, é quase uma dança, uma coreografia. O operador mexe a alavanca. Isso manda um pulso elétrico para o solenoide de levantamento. Esse solenoide libera o óleo piloto que age como uma chavinha hidráulica, sabe? Ele empurra o carretel de levantamento. E quando esse carretel se move, pronto, abre-se a comporta principal. O óleo de alta pressão da bomba vai com tudo para os cilindros e a carga sobe. E essa imagem lado a lado deixa tudo muito claro. Na esquerda, o sistema em espera, tudo parado. Na direita, a ação de levantar. Percebe a diferença? O componente-chave ali, o carretel de levantamento, ele se moveu. Ele abriu um novo caminho para o óleo passar. O sistema simplesmente redirecionou toda a força para onde precisava. Beleza, já vimos como levantar. Agora, vamos para outra ação bem comum, despejar. E a boa notícia é que o princípio é exatamente o mesmo. A lógica é a mesma, só que agora a gente vai usar outros componentes para controlar a inclinação da caçamba. A lógica é a mesma. Como eu disse, o operador mexe a alavanca de inclinação. Isso liga ao solenoide de despejo. O óleo piloto entra em cena de novo, empurrando o carretel de inclinação. E aí, o óleo de alta pressão vai para o lado certo do cilindro, fazendo a caçamba virar para a frente. Simples assim. E, de novo, a imagem não mente. Dá para ver direitinho. Focando ali no carretel de inclinação, percebe que ele saiu do centro, da posição de espera. Foi esse pequeno movimento causado pelo óleo piloto que abriu a passagem para o fluxo principal e para o cilindro. É ou não é um sistema elegante e super lógico? Mas espera aí, esse sistema não faz só uma coisa de cada vez. Ele é mais esperto que isso. Agora a gente vai ver umas funções mais avançadas onde a inteligência dele realmente brilha. Uma dessas funções é a flutuação. E essa é bem interessante. Pensa assim, em vez de empurrar a caçamba para cima ou para baixo, o sistema meio que a solta, ele a libera.
Olhando no esquema, dá para ver que o carretel de levantamento se move para uma posição especial, que conecta os dois lados dos cilindros direto para o tanque. O resultado? A caçamba fica livre, leve e solta. E para que serve isso na prática? Bom, como a fonte mesmo diz, a caçamba passa a seguir o contorno do chão. Isso é perfeito para aqueles trabalhos de nivelamento, sabe? Onde o implemento precisa só alisar o terreno, se adaptar a ele e não cavar com força. Certo. Agora vem o teste de fogo, o desafio final para a inteligência desse sistema. E se o operador der 2 comandos ao mesmo tempo? Tipo, abaixar a caçamba e inclinar ela para trás, tudo junto. A bomba só tem um fluxo de óleo, certo? Para onde esse óleo vai? Quem manda? Como é que o sistema decide isso? É aqui que entra o P de prioritário do 3PC. Lembra dele? O sistema é inteligente. Ele sabe qual função está precisando de mais força. A função que exige mais pressão, vamos dizer, a de inclinar, ela manda o sinal para a bomba tipo, ei, preciso de mais força aqui. A bomba obedece e manda a pressão necessária. E a outra função, a que precisa de menos pressão, ela fica com o que sobra do fluxo de óleo. Simples e genial. Bom, a gente viu bastante detalhe técnico até agora, né? Mas vamos juntar tudo e entender por que esse sistema 3PC é tão importante na prática, no dia a dia de trabalho. Cada letrinha da sigla 3PC tem um benefício real. O proporcional dá aquele controle fino, suave, sem trancos. O prioritário garante que a tarefa mais pesada sempre tenha a força que precisa. E o compensado por pressão faz com que a velocidade do movimento seja constante, não importa se a carga está leve ou pesada. Juntando tudo isso, o que a gente tem? Uma eficiência energética incrível. A bomba só trabalha o necessário e isso, claro, economiza muito combustível. No fim das contas, essa válvula de controle principal é muito mais que um bloco de metal cheio de furos e canais. Ela é um cérebro, um gerenciador de energia sofisticadíssimo que otimiza tudo: o desempenho, a precisão e, claro, a eficiência da máquina. E tudo isso nos leva a pensar no futuro, né? Se a eletrohidráulica já deixou esses sistemas tão espertos, o que será que acontece quando a gente colocar inteligência artificial e automação nessa mistura? Já pensou? Uma válvula que consegue prever o que o operador vai fazer ou que otimiza o consumo de combustível em tempo real sozinha? O futuro dessa força inteligente é com certeza fascinante. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.